Olá, pessoal. Mais uma aula da disciplina de elementos de geologia e mineralogia. Vamos lá, então. Bom, o objetivo da aula de hoje é estudarmos a multiplicidade dos minerais, os grupos minerais, onde e como se formam os minerais formadores das rochas. O enfoque principal da aula de hoje serão os grupos minerais. A multiplicidade dos minerais. Já foram identificados e descritos mais de 3.500 minerais. O oxigênio e o silício constituem mais de 74% em peso da crosta e perto de 84% dos átomos disponíveis para formarem compostos. A maioria dos minerais tem na sua constituição o silício e o oxigênio, justamente por causa disso, né? Boa parte da crosta é constituída por estes dois elementos. Eles são muito abundantes. Logo, boa parte dos minerais conterá silício ou oxigênio. Inclusive, essa classe, né, ela é conhecida como silicatos, como nós veremos posteriormente na aula de hoje. Bom, como eu disse, né, de longe, os minerais mais comuns são formados de silício e oxigênio combinados com um ou mais elementos. Elementos do tipo metais. Aí pode ser metais do bloco S, metais D, ou ainda também metais P, no caso, né, o alumínio. Bom, um exercício, né? Considerando um raciocínio matemático, né, a partir de 92 elementos químicos naturais, um número extremamente grande de minerais poderia ser formado. Por que isso não acontece? Elabore um texto trazendo uma resposta para esta questão. Um desafio aí para você, estudante, né? Elaborar um texto respondendo esta questão. Vamos lá, né? Vou dar algumas dicas, né? Bom, um raciocínio matemático, né? Se nós fôssemos fazer, por exemplo, uma análise, não sei se é análise combinatória, algo do tipo, com 92 elementos químicos, utilizando este raciocínio matemático, o número de minerais, né, seria realmente muito grande. Como nós vimos, existem cerca de 3.500 minerais conhecidos. Vez ou outra é descoberto um novo mineral. Mas é um número que não é tão grande, né, considerando as possibilidades. Mas por que nem todos os elementos químicos, né? Ou melhor, por que tendo 92 elementos químicos, e isso daria aí utilizando o raciocínio matemático, daria centenas de milhares de possibilidades, né? Creio eu. Por que não existem tantos minerais assim, né? A questão é que, na vida real, né, os elementos químicos eles não se comportam conforme as possibilidades matemáticas, né? Porque existe a lei da afinidade química. Por exemplo, né, o ouro ele não vai ser encontrado aí em minerais como nitrogênio, por exemplo, ou como flúor. Porque existe uma questão de afinidade química. O ouro ele é um metal mole, né? Existe uma teoria ácido-base, né? A teoria ácido-base de Pearson, que classifica os ácidos em ácidos moles ou duros e bases moles ou duras. Segundo Pearson, né, ácidos moles formam compostos com bases moles e ácidos duros formam compostos com bases duras. A teoria ácido-base de Pearson a definição, né, é a mesma lá do Lewis, só que ele explica a questão da afinidade.
Então, o ouro, ele é considerado um ácido mole do Pearson. Logo, ele não vai ser encontrado naturalmente, por exemplo, com bases duras, né, como o oxigênio ou o flúor. Então, existe uma questão de afinidade química. Existem elementos que não têm afinidades por outros elementos. Não é que não possa ser formado compostos, né? Naturalmente não seria formado, mas podem ser, por exemplo, sintetizados em laboratório. Mas naturalmente isso não acontece. Existe uma questão também que alguns elementos químicos, por exemplo, por que não é encontrado alguns poucos, né? Elementos químicos são encontrados aí na forma de elementos nativos, por exemplo. Como nós veremos posteriormente, um dos grupos minerais são os elementos nativos, que são aqueles elementos que são encontrados na natureza na forma de substância simples, na forma elementar. Por exemplo, não existe um mineral sódio metálico. Existe ouro metálico na natureza. O ouro é encontrado, portanto, como elemento nativo, né? Mas não existe sódio metálico. Por quê? Porque o sódio ele é muito reativo, né? Ele é muito reativo. Então, não é possível encontrarmos sódio metálico, assim como não é possível encontrarmos alumínio metálico, ferro metálico, porque todos são metais muito reativos. Bom, os grupos minerais, né? Os geólogos reconhecem classes ou grupos de minerais conforme o ânion formador. Então, essas classes que são chamadas que é chamada de uma classificação química, né? É uma classificação embasada no ânion formador do mineral. Nesse sentido, nós temos aí os carbonatos, né? Qual é o ânion? É o CO3 carga 2 menos. Um exemplo de carbonato bem comum, né, são as rochas calcárias, constituídas principalmente por carbonato de cálcio ou aquele calcário dolomítico, né, que é o carbonato ali que tem o magnésio, carbonato de magnésio, e também geralmente tem ferro, né, na constituição. Os halogenetos, né, também é uma classe de minerais bem comuns, principalmente aqueles que têm o flúor ou o cloro. Com o cloro, um exemplo comum é o mineral halita, né, formado aí a partir da evaporação da água do mar, né, por exemplo, precipitando ali o cloreto de sódio, ou também o mineral silvita, né, quando é precipitado ali a partir da evaporação o cloreto de potássio. Um exemplo bem interessante de halogeneto é a fluorita, né, que é o fluoreto de cálcio. É interessante que a fluorita, conforme as impurezas, né, porque o fluoreto de cálcio ele é incolor, mas conforme as impurezas, ela pode ter um amplo espectro de cores, né, como nesse caso aqui, ó. Do lado esquerdo, algo mais marrom avermelhado, né, e do lado direito, algo mais amarelado, né, uma cor mais puxada para o castanho. A fluorita é um exemplo de mineral do tipo halogeneto, fluoreto de cálcio. Outra classe bem conhecida são os sulfatos, onde o mineral mais comum é o sulfato de cálcio, né, a chamada gipsita. A gipsita, sulfato de cálcio é incolor, né? E geralmente as cores que são encontradas aí nas gipsitas é por causa de impurezas. Impurezas de metais D, principalmente que são metais que conferem cor, né? Em decorrência aí das transições do tipo DD. É interessante que a forma cristalina desses cristais aqui é uma forma muito parecida com a acicular, né? Acho que não seria bem uma acicular, seria uma prismática, né? A forma prismática, a forma dos cristais, né? Formas assim bem bonitinhas, elas ocorrem em condições assim bem peculiares, né? É raro, né, isso acontecer. Muitos minerais ocorrem também na forma de elemento nativo, né? O que é o elemento nativo? É aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco, né? O ouro, por exemplo, ele é encontrado na forma de elemento nativo, a prata, o carbono também, né? O carbono grafite ou o carbono diamante, o enxofre,
pode ser encontrado aí nos pés dos vulcões, né, o enxofre elementar. Elemento nativo nada mais é que o elemento sendo encontrado na natureza na forma de substância simples, na forma elementar. No caso do ouro, nós temos um sólido metálico, né? Prata também é um sólido metálico. O cobre, no passado, até era encontrado na forma elementar, apesar de que o cobre ele é mais reativo do que o ouro, né? Então, dependendo do meio ali, é meio complicado. Mas hoje em dia, né, é muito raro encontrarmos cobre elementar na natureza, cobre metálico, né? Esse cobre metálico que existia já foi extraído aí pelo homem, né? Após centenas de anos aí de mineração. O ouro, né, é o sonho aí dos mineiros, né? Ele ainda pode ser encontrado, assim como a prata, a platina também ocorre na forma nativa, né? Mas a abundância é baixa, né? O ouro, ó, por exemplo, aqui nós temos uma rocha, né? E nessa rocha está incrustada aí o ouro na forma elementar, né? O ouro metálico, que é bem evidente aí pelo tom dourado, né? Que a rocha adquire. Uma outra classe de mineral muito importante é a classe dos sulfetos, né? Dos sulfetos, onde o ânion aí é o S-2, carga negativa -2. E um exemplo bem característico, né, é a pirita, que é o sulfeto de ferro. A pirita, que é também conhecida como ouro do tolo, né, porque ela tem um caráter dourado. E muitas pessoas aí no passado, né, já compraram pirita achando que estavam comprando ouro, né? Quando é colocado lá em uma temperatura elevada, a pirita, na verdade, a partir dela vai ser formado ferro metálico, né? E o ferro não é um metal nobre, né? Mas por causa do seu caráter dourado, a pirita, muitas pessoas aí no passado já compraram pirita, né, achando que era ouro, né? Daí esse termo ouro dos tolos. Outro exemplo aí de grupo mineral, né, classificação química, outro exemplo bem comum é a classe dos óxidos, né? O ânion é o O-2. Nós temos aí como exemplos bem comuns, né, a hematita e também a magnetita, né? Ambos são óxidos de ferro, variando aí o estado de oxidação do ferro. Interessante que na magnetita são formados aí octaedros, né? Não sei se é visível aqui na imagem, mas são formados aí octaedros de óxidos de ferro, magnetita. Outra classe muito importante, e essa classe nós iremos discuti-la aí à parte, né? É a classe dos silicatos, né? Nos silicatos, nós consideramos que o ânion formador é o SiO4-4, né? Por que dessa carga -4? Né? Nós consideramos aí que o silício tem carga +4. O silício tem um estado de oxidação +4. Cada oxigênio, -2. Como são 4 oxigênios, -8 no total. Neutralizando aí o +4 dos silícios, portanto, sobra uma carga aí, né? -4. Os silicatos, nós veremos a parte, como eu disse, porque eles compreendem aí a mais importante classe, né, dos minerais. Vou dizer assim, a mais importante, mas vou dizer assim, é melhor dizer o seguinte, né, os minerais mais abundantes, né, são do tipo silicatos, e também há várias subclasses, e nós veremos um pouquinho disso. Essa complexidade maior aí dos silicatos, né, justifica essa necessidade de nós analisarmos eles à parte, né. Eu falei agora há pouco aí dos sulfetos, né, e dos óxidos, eles são muito importantes também na questão da metalurgia, né. Muitos minerais, melhor dizendo, muitos metais, né, que nós utilizamos no dia a dia, são metais, né, obtidos a partir de minérios, né, do tipo sulfeto ou do tipo óxido. Eu falei da hematita e falei da magnetita, que são óxidos de ferro, né? Portanto, destes minerais é extraído o metal ferro. Aliás, o minério mais importante aí para a extração do ferro é justamente a magnetita, né, e a hematita. É interessante observar, né, que tanto
a magnetita quanto a hematita tem uma cor, né? Ela tem um aspecto preto, né? Mas é interessante que a cor do traço da hematita, por exemplo, é vermelha, né? Lembrando que a cor do traço é um tipo de propriedade física, né? Uma caracterização. Nós estudamos isso na aula passada. É porque na cor do traço nós iremos ali pulverizar, né, a hematita. E na forma pulverizada, a cor é vermelha, né, por incrível que pareça. Já ali na forma de cristais maiores, né, a hematita tem um aspecto preto. É bem interessante isso. Isso demonstra que a cor está relacionada, de certa forma, com o tamanho da partícula. Né? Não mudou a constituição física, mas os tamanhos ali da partícula, né? A questão física, ela ficou diferente. Né? A hematita pulverizada, portanto, ela tem uma cor avermelhada, enquanto que na forma de cristais maiores, né, encontrados na natureza, por exemplo, ela tem um aspecto preto. É interessante observar que os solos avermelhados, né, eles são ricos em hematitas, por exemplo. Daí a cor avermelhada, né, oriunda principalmente da presença de óxidos de ferro. Isso nós iremos estudar melhor, né, quando nós abordarmos aí o conteúdo sobre os solos, né? Nós veremos um pouquinho melhor essa questão. Bom, mais um exercício aí, né? O calcário dolomítico é muito utilizado na agricultura. Pode ser branco ou acinzentado, né? Como explicar essa variação em sua cor? Bom, primeiramente, o calcário dolomítico, né? O que é isso? É um carbonato de magnésio e ferro. Esse é o calcário dolomítico. Pode ser carbonato de magnésio puro, mas geralmente ele tem traços ali do elemento químico ferro. Muitas vezes nós passamos aí, né? Não sei se vocês já perceberam isso, na BR, muitas vezes, né? Aqui na BR-63 mesmo, principalmente chegando ali próximo de São Gabriel do Oeste, né? Muitas vezes nós podemos observar aqueles montes, né? Grandes, né? Um material meio que acinzentado, outrora um material branco, né? O material branco pode ser aí o calcário branco, né? O carbonato de magnésio ou carbonato de cálcio, né? Ou pode ser também o sulfato de cálcio, né? O gesso, né? Porque o gesso também ele é utilizado na correção do pH do solo. Mas é interessante observar que muitas vezes nós podemos observar ali aqueles montes mais acinzentados, né? Estes montes mais acinzentados também é calcário, é o calcário dolomítico, né? Mas por que tem essa variação, né? Calcário, lembrando aí que é utilizado na correção do pH do solo, né? E por que tem essa variação? É justamente por causa da presença do elemento químico ferro, né? A presença do elemento químico ferro confere essa cor mais acinzentada, uma cor mais escura. Quais elementos podem ser encontrados na forma elementar? Ou seja, né, na forma de elementos nativos? Eu disse agora há pouco, né? Principalmente o ouro, também a platina, o próprio carbono, o enxofre, o cobre, outrora era muito encontrado, mas em decorrência da mineração, hoje ele é raramente encontrado na forma elementar. Temos também a prata e ainda a questão do mercúrio, que em alguns minérios aí de cinábrio pode ter pelotas, né, de mercúrio. Embora que nesse caso, uns dizem que é mineral, outros não, porque o mercúrio metálico ele não é sólido, né? Lembrando lá da definição de mineral. Ele é, na verdade, um líquido com elevadíssima viscosidade. Por que os minerais da classe dos sulfetos e óxidos são muito importantes? Como eu disse anteriormente, muitos minérios, o que é um minério? Minério é um mineral que tem valor econômico. Muitos minérios, dos quais são extraídos metais que utilizamos no dia a dia, pertencem à classe dos sulfetos ou à classe dos óxidos. Eu falei a respeito do ferro, que é extraído principalmente da hematita e da magnetita, que são óxidos de ferro.
O ferro, que é um elemento muito importante, né? Tem um papel fundamental aí na questão da Revolução Industrial. O alumínio, que é um metal muito comum no dia a dia, ele é extraído do minério bauxita, que é um óxido de alumínio. O titânio, ele é encontrado na natureza no mineral rutilo, que é o óxido de titânio. Titânio que é um metal aí do século XX, né? Um metal que tem ampla utilização em decorrência das características do metal titânio. Leveza, resistência, corrosão. Vamos lá. A questão do sulfeto. Por exemplo, o zinco, né? O zinco metálico é extraído aí principalmente do mineral chamado, né, blenda de zinco, que é o sulfeto de zinco. O chumbo, ele é extraído da galena, que é o sulfeto de chumbo. O principal mineral utilizado na extração do cobre é a calcopirita, que é um sulfeto de cobre e ferro. Portanto, os sulfetos e os óxidos são muito importantes aí quando o assunto é metalurgia, extração do metal a partir dos minérios, porque os minérios do tipo sulfetos e óxidos deles, né, são obtidos os metais que nós utilizamos no dia a dia.